estamos também realizando algumas conexões com a patrística, com a igreja primitiva, os discípulos dos apóstolos. Tanto é que Irineu de Lyon teve como mestre Policarpo de Esmirna. E Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então, nós temos aqui uma menção da igreja primitiva. Diz assim: o homem deve progredir no amor de Deus. Escutando a sua palavra, será glorificado, de tal modo que os outros não poderão olhar para o seu rosto, como foi dito a Daniel, aquilo que a gente leu agorinha. Os sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e entre a multidão dos justos, como as estrelas pelos séculos para sempre. Está aí, chancelando este entendimento aí, descendentes como estrelas para aqueles que serão glorificados. E temos aqui uma outra citação, agora Clemente, de Roma aos Coríntios. Com efeito dele, Jacó, vieram todos os sacerdotes e levitas, ministros do altar de Deus. Dele veio o Senhor Jesus, segundo a carne. Dele vieram os reis, príncipes e chefes, segundo Judá. Quanto aos outros cetros seus, não são de pequena glória, conforme a promessa de Deus. Tua posteridade será como estrelas, como as estrelas do céu. Amém? A menção de Clemente de Roma. Interessante ele mencionar sacerdotes e levitas aí, porque na história de Israel nós temos a menção dos sacerdotes, de levitas, e nós também encontramos nos profetas. Principalmente quando o Senhor ele vai mostrar através de Jeremias um zoom, ele vai dar um zoom para explicar a descendência como estrelas do céu e descendência como areia da praia do mar. Principalmente ali em Jeremias capítulo 33, onde ele declara ali acerca de Davi, a descendência de Davi, que não tenha, para que tenha filho que reine em seu trono, apontando para Jesus, para Cristo. E aí, quando fala Cristo, é Jesus e o seu corpo, a igreja regendo com Cristo. Mas também existe a menção ali de levitas sacerdotes. Da mesma forma que Clemente de Roma mencionou, o profeta Jeremias mencionou. E faz menção de exército dos céus, de areia da praia do mar, ou seja, a descendência de Davi, né, representando esse exército dos céus, esses sacerdotes levitas representando essa areia da praia do mar. E então o Senhor vai dar mais abrangência, mais detalhes acerca dessa promessa, dessas duas descendências. O Senhor diz: as duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. E depois o Senhor vai falar descendência de Jacó e a descendência de Davi. Então existe algo muito profundo e que nós já conseguimos enxergar isso nos discípulos dos apóstolos. Eles já enxergando essas descendências. Nós temos uma menção aqui de Irineu de Leão, novamente, acerca dessa união, dessa restauração, dessa promessa, já lá na figura dos filhos de Noé, que diz assim: Jesus Cristo, que nos resgatou da apostasia à custa de seu sangue, para que nos tornemos, nós também, o povo santificado, que descerá dos céus na glória do Pai para julgar todos os homens e oferecer os bens divinos aos que observarem os seus mandamentos. É ele que nos últimos tempos apareceu como a pedra angular principal. Recolheu e uniu os de longe. Olha que interessante, os de longe, aqueles que se espalharam nas nações, fazendo menção aqui, né, essa obra do Senhor de semear nas nações, Israel. E os que estavam perto, os de longe e os de perto, ou seja, os gentios e os judeus, podemos dizer assim também. Isto é, os circuncisos e os incircuncisos, porque muitos judeus ainda seguiam as suas tradições ali, e os gentios não. Podemos perceber isso ali já no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15.
E aí Irineu continua, engrandecendo Jafé e fazendo-o morar na casa de Sem. Olha que interessante. Jafé morando na casa de Sem, a união nas tendas de Sem, ou seja, realizando aí um enxerto de gentios com este Israel, com Sem, com judeus, gentios e judeus unidos. E nós temos outras menções aqui. Agora de Justino, de Roma. Diz assim, ó. Portanto, tendo sido abençoados dois povos abençoados, descendentes de Sem e os de Jafé. Lembrando que Sem é a linhagem semítica. De Sem nós temos a linhagem chegando até os judeus. E Jafé vai apontar para os gentios. Amém? E decretado que primeiro os de Sem iriam possuir as moradas de Canaã, e depois os de Jafé sucederiam os de Sem nas mesmas propriedades. Olha a união acontecendo aí. Tendo sido entregue um só povo, o de Canaã, à servidão dos outros dois. Cristo veio conforme a virtude que lhe foi dada pelo Pai Onipotente, para chamar a amizade, penitência e convivência todos os santos na mesma terra, cuja posse lhes promete, conforme foi demonstrado antes. Portanto, os homens de todas as origens, sejam livres, sejam escravos, se crerem em Cristo e reconhecerem a verdade de suas palavras e as dos profetas, têm a segurança de que viverão junto com ele naquela terra, olha só, enfatizando a terra, e herdarão os bens eternos e incorruptíveis, apontando aí para a união, Sem e Jafé, judeus e gentios unidos em Cristo. E Canaã servindo eles vai apontar para quê? Para as nações da terra que vão servir a igreja. A igreja vai reinar sobre as nações da terra.